Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Aproveitando o gancho, a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com isso que eles estavam falando, que é de transformação, tá? Então hoje a gente vai falar de saúde integral, tá bom? E aí, eu sempre falo que é uma conversa, não é uma palestra, né? Que contar causa aqui, né? A gente tem gente pra caramba, mas eu preciso da participação de vocês. Então, primeira coisa, o que é doença? Como que vocês definem doença? Pra gente começar a bater um papo. Mal-estar. As coisas mais simples são as mais difíceis de explicar, né? Baixa de imunidade da energia. O que mais? Algo que nos abate. Algo que dói, né? Mas com dor. Algo que dói. Alguém mais? Qualquer mal. Desorganização emocional. Estamos evoluindo, hein? Que incomoda. Que incomoda. É isso aí, é tudo isso, né? Cada um tem uma visão da doença. Mas a proposta hoje é a gente olhar a doença por um outro olhar, né? Por uma outra visão, tá? Pela visão espírita. E aí, começando a falar um pouquinho da visão espírita, o que a gente fala, entende e crê? Que nós somos um espírito, que temos o nosso campo mental, nosso pensamento e temos um corpo físico. Nós somos esse corpo? Na visão espírita, não. A gente é um corpo, mas a gente também tem a nossa camada mental e por trás de tudo isso tem o espírito, que é a raiz de tudo. Tudo bem? Legal. Então, vamos olhar a saúde ou a doença considerando esses três planos, tá? E aí é o seguinte, quando a gente observa o físico, é mais fácil da gente saber se uma pessoa está doente ou não, né? Se eu sentir uma dor, se eu fizer um raio-x ou se eu fizer um exame clínico, né, ou de imagem, eu consigo identificar, pô, aquela pessoa está doente, concorda? Pô, eu tô com uma dor de estômago absurda, tô com alguma doença, né? Dor na perna, dor de cabeça. No aspecto físico, é tranquilo a gente entender se a pessoa está doente ou não, né? Então, a gente está olhando o que aqui? Sintomas. Então, são sintomas que dizem pra gente, tem algo aí que não está legal. Quando a gente vai para o plano mental, já começa a complicar mais um pouco. Uma irritação é uma doença? Mas não é uma doença. A gente se irrita por motivos, né? Mas em si não é uma doença. Um estado irritativo é uma doença? A princípio, não. Agora, se irritar por qualquer coisa é uma doença? Pode ser. Então, se no campo físico a gente tem sintomas que dizem claramente pra gente doença, não doença, no campo mental, o que a gente vai observar para a gente poder classificar? O comportamento, né? E aí a gente passa com os psicólogos, terapeutas, aí eles vão ouvir, né? Quem aqui faz terapia, né? Fala-se um caminhão para o psicólogo falar, você está bem ou você está ruim, né? No físico é tranquilo? Tranquilo. No mental complica um pouquinho mais, certo? E o espiritual? Aí lascou. Olha que frase legal. Primeiro, o plano espiritual ele não é mensurável. Ou seja, eu consigo medir objetivamente o plano espiritual? Não. Eu, pelo menos, não consigo chegar aqui no Marcos e falar, Marcos, você tem 2 obsessores, um é cabelo preto, né? Tem uma outra ali que quer muito seu mal, porque você fez... Não dá. Não é uma observação objetiva, tá? Atemporal. Então, quando a gente fala do plano espiritual, a gente está falando de coisas que não estão muitas vezes ligadas a este momento. Estão ligados a coisas do passado. E é místico e transcendental. Ou seja, a gente não consegue observar pelos nossos sentidos, né? Visão, olfato, né? Audição e por aí vai. Então, no quesito espiritual, ele só é mensurável pela experiência.
Então, o campo físico vai me dizer, pelos meus sintomas, se eu estou doente ou não. O mental pelo meu comportamento e o espiritual eu vou ter que... Nossa, tá certo. Vou ter que experienciar, ou seja, eu vou ter que viver para saber se eu estou bem espiritualmente ou não. Até aqui, tudo bem? Vocês vão entender que é importante isso daqui. E aí, qual que é a proposta? A gente fazer uma nova visão da doença ou da saúde, considerando que um ser é composto desses 3 planos, ok? E aí, a doutrina espírita, como outras doutrinas e religiões, entendem que os 3 planos precisam caminhar juntos, para que a gente possa dizer a pessoa tal é saudável ou não, tá? E falando da doutrina espírita, a gente tem 4, vamos dizer, fundamentos que são importantes para a gente pensar quando a gente está falando de saúde, tá? Primeiro, interligação entre os planos. Reflexos atemporais. Segundo. Terceiro, ascendência do espírito. E 4, propósito da doença. A gente vai entrar em cada um deles. Mas o espiritismo entende que é importante em um processo, tanto para a saúde quanto para saber lidar com a doença, a gente ter isso em mente. Ok? E aí vamos falar do primeiro. Interligação entre os planos. Quem aqui hoje sentiu dor de barriga? Ou dor de barriga, dor de estômago. Dor de barriga é muito, né, invasivo. Dor de estômago. Dor de cabeça. Dor no joelho. Na coluna todo mundo levanta. Aqui, ultimamente, o que a gente tem visto de problema de coluna é absurdo, né? Será que uma dor é só uma dor? Vamos pensar. Tem o primeiro exemplo aqui, o ketchup. Eu adoro batata frita com ketchup, então eu vou comer batata frita com ketchup. Por causa disso, o que me gerou? Uma dor. Né? Mas mentalmente isso tem a ver com o quê? Com o prazer que eu sinto em comer aquilo. Então, quando eu estou comendo aquela batata com ketchup, né? Tá, uau! Que gostoso, né? E que isso tem a ver com o plano espiritual? Isso mostra que eu tenho um descontrole do meu prazer. Então, eu não sou capaz, mesmo sabendo que se eu comer muito ketchup vou prejudicar meu estômago, eu não sou capaz de controlar o meu prazer. Outro exemplo, nervoso. Que sintoma físico a gente sente? Às vezes, né, quando a gente fica nervoso. Né, geralmente, dor de estômago, é muito comum, né? Isso, o que está funcionando no meu mental? Tem um complexo nervoso ali funcionando que, a qualquer situação, eu fico nervoso, libero hormônios que produzem suco gástrico e vão me comer por dentro aqui meu estômago. Vamos gerar uma úlcera, gastrite, por aí vai. E o que pode estar atrás disso? Eu posso ser uma pessoa que é espiritualmente muito orgulhosa, que eu preciso trabalhar meu orgulho. Então eu preciso trabalhar meu orgulho, por consequência eu tenho um complexo que eu não aceito a opinião dos outros, eu não aceito falhar, eu não aceito, sei lá, assumir que eu esteja errado, e isso me dá uma dor. Tá dando para entender a relação? Lógico, né? E muito cuidado. Isso daqui é só exemplo, não quer dizer que toda dor de estômago vem disso, não. Só para a gente exemplificar, tá? Terceiro exemplo, que tem uma origem espiritual. Então, eu, espiritualmente, numa vida passada, eu cometi um ato infeliz e fiquei com uma culpa horrível daquilo que eu fiz. Mentalmente, no meu dia a dia, o meu comportamento é de uma pessoa que tem baixa estima. E isso me causa uma dor. Dor de estômago, uma enxaqueca. Às vezes vocês já viram ou passaram por isso, ou já presenciaram pessoas que investigam um sintoma de várias formas, faz milhões de exames e não chega numa conclusão do que a pessoa tem? Por que será? Né? Então, a interligação entre os planos é isso. Uma dor não é só uma dor. Uma doença não é só uma doença. Tem mais coisa que a gente pode aprender com aquilo, tá? Então, uma doença tem reflexo em todos os planos. Assim como
Se eu buscar viver saudável, também vai ter reflexo em todos os planos. Que isso tem muito a ver com o propósito até da própria escola. Se eu me tornar uma pessoa melhor, espiritualmente, mentalmente, vou melhorar, meu corpo físico vai responder, tá? E aí tem os reflexos atemporais. Então, o que a doutrina espírita diz? Passado, presente e futuro estão interligados, tá? A causa das doenças atuais pode estar no nosso passado. Poxa vida, mas eu tenho um problema de coluna muito grave, mas eu sou uma pessoa muito boa. Pô, eu acredito nesta vida. Mas e se a gente investigar o passado? Será que a gente deixou alguma ponta solta lá que a gente precisa rever? E da mesma forma que a causa das doenças atuais pode estar no passado, como lidamos hoje com a doença vai afetar o nosso futuro. Então, uma situação hoje ela é atemporal, porque ela não tem reflexo só neste momento. Ela vai ter reflexo por toda a eternidade, tá? E essas duas questões aqui estão relacionadas a dois fundamentos, espíritas muito fortes. Primeiro, que é o véu do esquecimento, ou seja, poxa vida, mas se a causa da minha doença está no passado, por que eu não lembro? Será que eu não vou sofrer sabendo mais? Será que eu vou conseguir viver sabendo que eu fiz o mal para alguém ou que eu perdi uma oportunidade? Eu não gostaria de saber, tá? Se alguém vier falar o que eu fui na outra vida, por favor, me esquece, me erra. Não quero saber. Eu não sei se eu vou lidar com aquilo. E, olhando para o futuro, princípio da ação e reação. O que a gente faz hoje, a gente vai colher como consequência lá no futuro. Tudo bem? Indo para o terceiro, que é a ascendência do espírito sobre os demais planos. Se a gente perguntar quem somos, quem vocês são? Eu sou filho de Deus. Espíritos reencarnados. Espíritos reencarnados. Então somos espíritos reencarnados. Então tem lá o espírito, e aí o espírito o que acontece? Ele vai aprender com as experiências. Toda a experiência que ele passa, ele aprende. Essas experiências vão moldar o seu comportamento. A gente tem o nosso perispírito, que é um arquivo vivo. Se fosse uma memória lá de computador, que nosso perispírito vai guardando as coisas. E o nosso perispírito molda o nosso corpo. Então, muitas das doenças que a gente passa, que não foram desenvolvidas nessa vida, a gente traz marcado em nosso perispírito. Então a gente já vem com elas. Pô, de onde ela veio? Ela veio aqui, ó, das experiências que a gente passou. Mas explica melhor. Então vamos lá. Aí depois chega no corpo físico. Então o que é a experiência? É o seguinte, a gente tem o espírito. Tem a experiência. A experiência vai gerar o comportamento. Aí chega aqui, Emmanuel chegou pra gente lá e falou, ó, você vai reencarnar. Chegou para Priscila, você tem que descer lá. Você vai fazer a escola de aprendiz com o Marcos, você precisa descer. Então você vai reencarnar. E nessa reencarnação, vai vivendo, vai aprendendo, vai gerando novas experiências e isso vai afetando o espírito. Então tudo que a gente faz vai refletir aqui. Para o bem e... Tá? De acordo com as nossas ações e escolhas. Poxa vida, mas como que o meu espírito vai se modificar? De acordo com as nossas ações e escolhas. Eu posso escolher, eu passei ali no Antônio de Barros, tinha uma casa de pôquer. Eu posso escolher estar na casa de pôquer ou estar aqui. É uma escolha minha. Eu sou livre. Agora, o que vai fazer bem para mim nesta caminhada? Cada um tem que refletir, certo? Seguindo. E aí... Talvez no tema um pouco mais delicado, mas ainda importante. A doença como algo maior, tá? Todo mundo concorda que o objetivo de estarmos aqui encarnados é a evolução do espírito? Sim ou não? Sim? Sim. Então posso continuar, tá? Isso é importante. Se o objetivo é a evolução do nosso espírito,
qual que será que é a nossa cura? Né? Qual que será que é a nossa cura? Porque cura pode ser o seguinte, pode ser o fim da dor. Pode. Então a minha cura pode ser o quê? Eu parar de sentir dor, ok. Mas a minha cura pode ser a minha doença. Pode ser que aquela doença me impede de cometer falhas maiores. Então aquela pode ser a minha cura, na verdade. Pode ser que a cura seja a minha mudança. Pode ser que a doença me force a mudar. Porque se eu não tivesse doente, continuaria igual. Se vocês estivessem bem, vocês estariam aqui? Nem eu. Não é, gente? Vamos ser sinceros. Se não fosse a dor, a gente estaria aqui? Provavelmente não. Então a dor proporciona o quê? A mudança, tá? E a cura também pode ser uma cura que a gente vai colher lá no futuro, né? E aí quando eu estava fazendo essa palestra, eu lembrei de um caso muito emblemático que a gente teve aqui na casa, né? Que não sei se todo mundo conhece o Cícero, que a esposa dele é Marli. E ela enfrentou um câncer, se eu não me engano, foi de pâncreas e intestino, né? E olha que engraçado, né? E ela fazendo tratamento, enfrentando com um sorriso no rosto, né? Que nem a Roberta, sabe? Otimista, você via, era um exemplo pra gente. E a gente sabia que o caso dela é um caso muito grave, né? E o plano espiritual falando pra gente, ela vai se curar. Ela vai se curar. Ela vai se curar. Só que na época, a gente não entendeu muito bem, né? E ela veio a falecer. E aí, a gente depois conversando, né? Aí os espíritos disseram pra gente, mas ela se curou. É que vocês tinham a expectativa de que ela não ia ter mais o câncer. Mas ela se curou. Porque aquilo foi necessário para ela seguir em frente na caminhada dela. Olha, me arrepia. E realmente, se a gente pensar que o objetivo é a evolução do espírito, a gente tem que entender que tem um propósito maior na doença. Vocês acham que Deus é justo? Sim ou não? Sim? Sim? Concordo que a gente não pode reclamar de doença, de dificuldade, de sofrimento? Ou Deus é justo ou não é. Meio termo dá para ficar. Então, só que se a gente não olhar a doença como parte de algo maior, o que vai sustentar a gente? Por que a gente vai lutar por aquilo? Né? É compreensível muitas pessoas se suicidarem, porque se elas não têm uma visão de que a vida continua, de que aquilo pode, né, ser a libertação do espírito dela, que motivo ela tem para se agarrar? É difícil, né? Então, doença como algo maior, tá? Então, quando a gente vê uma pessoa vegetando, ela está só vegetando? Não, ela está aprendendo. Quando a gente vê uma pessoa, não, mas essa doença para ela é inútil. Não é, porque aquela doença faz ela refletir. Porque sem aquela doença, talvez ela não refletisse. Quando a gente vê um deficiente, fala, deficiente, fez muito mal. Não, ele está resgatando. E às vezes aquela doença dele não é nem para ele, é para ensinar os outros. Quantos espíritos vêm, né, para ensinar os pais? A pessoa está sofrendo. Não é sofrendo, ela está trabalhando o íntimo dela. É isso. Tá? E a pessoa está inconsciente, está em coma. Né? Várias vezes a gente ouviu essa orientação, ela não está inconsciente. Ela está refletindo, ela está ali, o espírito dela está ali. Ela está aprendendo de alguma forma. Tá? Fábio, mas você está aqui e tal, mas você está defendendo o espiritismo. Tudo bem, mas vamos ver a OMS, o que diz. A Organização Mundial de Saúde definiu em 22 de janeiro de 1998 que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. De novo, estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social,
e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. É a definição técnica, política. Então não é só o espiritismo que diz isso, não é só budismo e outras filosofias e religiões. O próprio OMS. Tá? E aí entra no seguinte ponto, eu falei tudo isso para a gente voltar para a saúde integral. Tá? Se no meu plano físico eu estou com dor de cabeça, mas no mental eu estou bem, no espiritual eu estou bem, eu estou saudável? Sim ou não? Sim ou não? Não totalmente. Porque eu estou com uma dor de cabeça. Né? Se eu estou bem fisicamente, mas eu estou muito ansioso com alguma coisa, espiritualmente eu estou bem, eu estou saudável? Quem tem ansiedade sabe aqui qual que é o sofrimento, né? Calma, gente, não se empolga. E se eu estou bem fisicamente, bem mentalmente, mas eu tenho uma obsessão, eu estou bem? Também não. Então, saúde integral é isso, é a gente entender que os 3 planos são importantes para o ser. Que nós somos esse ser que convive, vive e interfere nos 3 planos. Tudo bem? Ok. Então, eu estou aqui, né? Nós estamos aqui no meio e a gente tem nosso plano espiritual, nosso plano da mente e nosso plano do corpo. Com base nisso tudo que a gente viu aqui, que a gente está conversando, quem aqui está doente? E tudo bem, gente. Tudo bem. Vamos pensar onde a gente está? Vocês lembram? Que plano que a gente está? Que estágio que a Terra está? Planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para aprender. É necessário passar por isso. Então, estar doente não tem problema nenhum, é esperado. O problema é como a gente está enfrentando a doença. E mais importante ainda, se a gente está buscando a nossa saúde integral. Se a gente está olhando para essas 3 esferas. Foi dado um convite aqui do curso da Escola de Aprendizes, fazendo mais um pouquinho da propaganda, né, muito já bem feita. A gente precisa se descobrir, a gente precisa se renovar. Porque se a gente não se renovar, dificilmente a gente vai ter oportunidades de se tornar pessoas melhores e espíritos melhores. Então essas coisas aparecem no nosso caminho, mas a escolha de ir ou não é nossa, tá? Seguindo um pouquinho mais, tá? E aí, se a gente tem a saúde integral, a gente também tem o tratamento integral. Então, o que a gente entende enquanto casa, enquanto espíritas, né? Com referente ao tratamento. Então, aqui no campo espiritual, o que a gente busca trabalhar com todos, tá? Trabalhar as energias espirituais, trabalhar a fé, trabalhar a aceitação, trabalhar o amor. Então, a gente sempre busca propiciar e experienciar o quê? Esse campo espiritual. Só quem passa por um tratamento e sente, ou quem trabalha em algo maior, vai conseguir vivenciar esse campo espiritual aqui, tá? Aproveitando o gancho antes da gente seguir, uma coisa importante, quem trabalha, né, quem é voluntário, né, os espíritos falam que nós somos os mais doentes, inclusive. Mas vocês deviam ter dó da gente. Então nós somos os mais doentes, a gente está aqui porque a gente precisa realmente evoluir, né, trabalhar. Então a gente tem o campo espiritual sendo trabalhado e aí o mental. Por que tem uma palestra? Não era só dar o passe e ir embora? Não, porque a gente precisa ouvir alguns conceitos. A gente precisa falar de mudança de pensamentos. A gente precisa falar de mudança de atitudes. E no físico a gente tem aqui ó, o passe, a água fluidificada, as orientações, os hábitos saudáveis, né? O abraçar, o acolher. Então, se a gente não trabalhar as 3 esferas, a chance de sucesso vai ser menor. Né? Mas quando a gente consegue aliar esses 3 planos aqui durante um tratamento que a gente busca aqui, a chance de sucesso ó, aumenta bem. Bom? E
Claro, tudo isso só vai funcionar se cada um de nós, primeiro, tiver atenção. Se eu venho aqui na casa, ou lá, tô ouvindo, pô, o Fabinho fala tão baixo, fala tão mal. Eu sei, gente, tá claro isso daqui. Mas se a gente não buscar ter atenção no que a gente ouve numa orientação, do que a gente ouve numa palestra, do que a gente ouve num passe, a chance disso daqui dar certo vai reduzindo. Se a gente não se dedicar, então vai fazer um tratamento? Sequência. Vai fazer um tratamento? Se prepara. Se a gente não se dedicar, qual que é a chance de sucesso? Diminui mais. Se a gente não trabalhar, não exercitar, então a gente fala mudar pensamento, mudar atitude. Agora, onde que a gente vai fazer isso? É quando a gente sair daqui. O trabalho está lá fora. Se a gente não se dedicar e não trabalhar lá fora, vai ficar difícil, né? E se a gente não desenvolver a nossa consciência, também vai ficar complicado. E aí o que é ter a consciência? É saber que esses 3 planos aqui existem, que eles estão trabalhando e que a gente está sendo influenciados e influenciando eles, para o nosso bem ou para o nosso mal. Tá bom? E fé em algo maior. De novo, se a gente não crê, né, que tem uma equipe espiritual, que tem um Deus olhando pela gente, que tem um ambiente todo preparado, a gente não vai conseguir superar. E se a gente não crê, principalmente, que a gente é capaz de superar, aí complica mais ainda. E a gente é. A gente é. Aqui, a gente tem casos maravilhosos, que a pessoa realmente conseguiu. Graças a gente? Não, graças a ela. Porque ela acreditou que ela é capaz, ela quis, ela se esforçou, ela trabalhou, ela mudou e ela conseguiu. Então, a gente sempre vem buscando alguma coisa. Mas, quantos saem daqui levando aquilo que vieram buscar? Ou aqui, ou em uma igreja evangélica, num tempo de Umbanda, não importa. Né? Mas se a gente não acreditar em algo maior, vai ficar complicado. O mundo lá fora está difícil. A gente tem a nossa história. Né? Tem pai, tem mãe, tem filhos, legal. Mas se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. A verdade é essa. Não adianta a gente cobrar o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso amigo, não. A gente é responsável pelo nosso sucesso ou insucesso. Então, vamos fazer por nós mesmos. Então, algumas dicas. Como começar? Primeira coisa, aceitação. De novo, doença, ok. Ok, estamos doentes, estamos passando por dificuldades, ok, sem problema. Vamos aceitar. É isso que eu tenho para hoje. Esse é o que eu consegui fazer em toda a minha trajetória espiritual. Legal, é isso. Com base nisso eu vou seguir. Porque enquanto a gente lutar contra a doença, vai ser uma briga. E aí briga vai chegar em lugar nenhum. Então, a partir do momento que a gente aceita, a gente é capaz de refletir melhor. Porque enquanto a gente não aceitar, difícil. E trabalhar a nossa consciência. Poxa vida, ok, essa é a minha situação, posso mudá-la, vou conseguir mudá-la. Se a gente começar a trabalhar a nossa consciência, também é chave para a gente seguir em frente. Sem aprendizado, sem evolução. Perder oportunidades ou piorar a situação. De novo, a doença vem nos trazer oportunidades. Se a gente não aprender... Se a gente não aprender com ela, a gente não vai evoluir. E a gente pode causar uma coisa pior, que é o quê? Adiar essas oportunidades para o futuro ou até piorar. Tá? Um novo olhar sobre saúde. Então, se a gente tem uma dificuldade, seja ela qual for, vamos olhar ela por esse novo aspecto. Vamos olhar ela pelo campo espiritual, pelo campo mental, pelo campo físico. Vamos ter uma nova visão sobre isso. Nosso conceito de doença é ruim? Sim ou não? Doença é uma coisa boa ou ruim? Ruim? A gente acha que fisicamente é ruim. Mas a gente vive ela.
Então, é uma coisa necessária. Os reflexos dela são ruins, mas é uma coisa necessária, né? E não esquecer que somos seres espirituais vivenciando uma experiência material. Ou seja, a gente não é isso aqui. A gente é espírito. Então, a gente está passando por uma experiência, por uma lição, por um aprendizado. Se a gente aprender a lição, a gente passa de ano. Se a gente não aprender a lição, o que acontece? Repete. E repete. E repete. E repete. Então, a chave para a gente aprender a lição está na gente. Tá? E saúde integral, corpo, mente e espírito. Nos conhecer e trabalhar os três planos da existência do ser. A gente se conhece? A maioria de nós não. Eu me incluo nisso também. A gente não se conhece bem. A gente não sabe, muitas vezes, o que a gente quer num caminho profissional, o que a gente mais gosta, o que a gente menos gosta, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Então, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu quero para mim? O que eu quero para o futuro? No que eu acredito? Sem essas respostas, a gente vai estar seguindo a vida sem rumo, sem destino. Então, se conhecer. Se conhecer. Ok? Então, no final, o que é a doença? Então, a gente pode ver a doença pelo olhar comum, que é o quê? É punição, é sofrimento, uma desgraça, uma inutilidade, uma fatalidade. Ou a gente pode começar a exercitar, olhar ela por um outro ângulo. Pode ser uma reparação, um aprendizado, uma redenção, um crescimento, uma preparação ou uma bênção. Quantos casos, quantas histórias a gente já não ouviu que às vezes a pessoa estava doente e depois daquela doença ela se transformou. Ela evoluiu de uma forma absurda. A gente está cheio de exemplos. Então, qual que é a diferença entre um e outro? Como eu vou entender o que é a doença? Depende do quê? Das minhas crenças. Se eu acreditar que doença é uma punição, eu vou sofrer com S maiúsculo. As minhas escolhas. Eu posso escolher não fazer nada e sofrer tudo aquilo calado, não posso? É uma escolha minha. E consciência. Fica mais fácil. Oi? Fica mais sereno, né? Então, a gente tem isso na mente, então a gente precisa começar a trabalhar isso aqui, ó. Porque muitas vezes as coisas estão aqui, ó, cristalizadas. Cristalizadas. Então, a doença, uma reparação, um aprendizado, uma redenção, um crescimento, uma preparação, uma bênção. Vamos exercitar, vamos olhar isso. Né? E lembrar dessa frase aqui. Vocês não precisam acreditar em mim, gente. Falei um monte de coisa, não precisa acreditar. Mas acredita nesse cara aqui, ó, que falou isso. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Se a gente acreditar nisso, a gente vai longe. A gente vai longe. Tudo depende da gente. Então, saúde integral é isso, pessoal. É esse novo olhar sobre a doença e também sobre a saúde. Sobre como a gente está enxergando a doença, como a gente está vivenciando, o que a gente está aprendendo, se a gente não está aprendendo. A gente ter ciência de como a gente está enfrentando esse momento que não é fácil. Ninguém está aqui para dizer que é fácil, que a gente deve sofrer calado, muito pelo contrário. A gente só vai mudar as coisas com atitudes reais. Né? E aí eu uso o exemplo do Edson, que foi difícil, não foi, Edson? Mas a cada atitude real, a cada vitória, a gente via nele o sucesso. E é possível. É só a gente acreditar. E contar com os amigos, né? Então a gente está aqui para isso também, para ajudar. Porque justamente a gente sabe que não é fácil. E aí quando a gente se ajuda, o fardo se torna mais leve. Tá bom?